Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer alguns elementos e características e peculiaridades de uma ação de inventário. Então, se você gostou do tema, continue até o final. Eu quero começar explicando o que significa inventário. Inventário nada mais é do que um levantamento dos bens e direitos da pessoa falecida, que eu vou chamar sempre de autor da herança, que ela tinha no momento exato em que ela faleceu. Então isso envolve bens, direitos e inclusive obrigações. Um ponto importante que muitas pessoas fazem confusão é qual é o objetivo da ação de inventário. A ação de inventário é para transferir a titularidade, ou seja, a propriedade daqueles bens e direitos para a pessoa dos herdeiros. Quando o autor da herança, que não deixa herdeiros necessários, que são filhos, netos, os pais, e não deixa cônjuge, mas deixou um testamento, nesse testamento ele contempla algumas pessoas que podem ser da família ou podem ser fora da família como legatários. Então essas pessoas não são herdeiras do falecido, elas são legatárias. Mas segue o mesmo rito, tá? É um processo de inventário. Um dos documentos exigidos na ação de inventário é uma certidão do cartório notarial, onde vai constar se o falecido deixou ou não deixou um testamento. Se o falecido não deixou testamento, a família vai entrar com a ação de inventário ou de arrolamento. Arrolamento é um inventário que se processa de uma forma mais simplificada. Se ele deixou testamento, esse testamento primeiro precisa passar pelo crivo judicial, para que um juiz possa, por meio de uma sentença, dizer se esse testamento é válido, se ele não foi feito sob coação, se ele atende aos requisitos legais, se realmente não havia nenhum herdeiro que possa ter sido deixado de lado, entre outras coisas. Dada essa sentença ela é levada para o processo de inventário. Então, como é o mecanismo? Como primeiro precisamos dessa sentença para que o inventário possa prosseguir, mas ao mesmo tempo, lembrando que o inventário tem que ser proposto dentro de 60 dias a partir da data do óbito. Então, nesse interim, enquanto o advogado está aguardando essa sentença na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, ele pode perder o prazo de 60 dias para entrar com o inventário. Então, qual que é o mecanismo? Primeiro, eu ajuizo essa ação de cumprimento de testamento, pego esse protocolo, com o protocolo do ajuizamento dessa ação, eu já estou com a minha petição de inventário pronta, mas é uma petição bem simples, apenas para não perder o prazo. Eu entro com a petição inicial de inventário, pedindo para a abertura do inventário, mas informando ao juízo do inventário que eu recém entrei com a ação de abertura e cumprimento de testamento e que, portanto, preciso que essa ação de inventário fique suspensa até que haja essa sentença na ação de abertura e cumprimento do testamento. E assim é feito. Ou seja, eu entrei com a ação de inventário no prazo legal, mas antes, no mesmo dia, geralmente eu faço assim, eu já entrei com a ação de cumprimento de testamento, o juiz do inventário já sabe que essa ação está em trâmite, então, portanto, ele vai suspender a ação de inventário e eu não perdi o prazo. Quando o juiz da ação de cumprimento de testamento dá a sentença dizendo que o testamento é válido, cumpra-se, essa decisão, essa sentença, a cópia dela vai para os autos do inventário e aí o inventário vai seguir. E essa ação onde o juiz deu o testamento por válido, ela vai para o arquivo. Então, voltando ao ponto, o objetivo da ação de inventário é transferir a propriedade, o domínio que o falecido tinha sobre os bens e direitos para os herdeiros ou legatários. Por que eu estou frisando muito isso? Porque muitas pessoas acham que a ação de inventário também lida com a questão de posse, porque tem diferença. Ter a propriedade de algum bem é quando esse bem está no meu nome, seja um veículo, seja um imóvel, seja uma conta bancária. Quando eu tenho apenas a posse, eu posso ser proprietário e posso não ser. Por exemplo, um imóvel de aluguel, eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade. Eu estou dizendo isso porque é muito comum alguns clientes irem ao escritório com duas demandas. E, na verdade, eles pensam que é uma demanda só. Por exemplo, o pai ou a mãe faleceu, ou ambos faleceram, e um dos irmãos está ocupando o imóvel todo, ou os imóveis todos. E ele se apodera de todos os bens da herança, ou de alguns bens, e os irmãos acham que a ação de inventário é suficiente para tirar aquele irmão do imóvel, ou para que ele devolva o veículo do qual ele se apoderou. Embora o artigo 612 do Código de Processo Civil diga
que o juiz do inventário, ele pode resolver questões adjacentes. Eu posso afirmar para vocês que nesses 35 anos, de todos os casos que me foram trazidos em que havia algum herdeiro ocupando os bens como se dono fosse, de todos eles, nenhum juiz, embora eu tenha pedido, resolveu essa questão dentro da ação de inventário. Porque se o juiz resolvesse esse tipo de questão dentro da ação de inventário, seria o melhor dos mundos para a família, porque a família economizaria com honorários de uma outra ação e também não perderia tempo com essa outra ação. A pessoa não vai lá tirar o herdeiro que está lá, então ela precisa de fazer isso judicialmente. E essa forma de fazer é por meio da ação de reintegração de posse. Então, reiterando, o objetivo da ação de inventário é transferir os bens do nome do falecido para o nome dos herdeiros ou dos legatários. Sobre o inventariante ele é escolhido de acordo com uma ordem que está na lei. Então, geralmente é o cônjuge sobrevivente, né, aquele que não morreu, o filho mais velho, geralmente, aquele que está na posse dos bens. Enfim, tem uma ordem toda, né? Porém, no dia a dia, quando nós indagamos a família, ok, tudo bem, você está me relatando tudo, me passou documentos, e quem de vocês vai ser o inventariante? E aí a família pode escolher, de comum acordo, quem é que vai ser o inventariante. Quando não estou seguindo a ordem que está lá no Código de Processo Civil, e quando esse inventário é amigável, qual seria esse cuidado que eu costumo seguir? Pedir para que os demais herdeiros, aqueles que não vão ser inventariantes, façam uma declaração de concordância com a nomeação daquela pessoa, fulano de tal, como inventariante. Um ponto que precisa ser lembrado é que o inventariante pode e deve ser removido quando ele não está cumprindo as suas obrigações de inventariante de acordo com o que está na lei. Então, aqueles herdeiros que não querem que aquele inventariante prossiga no cargo, eles vão entrar com uma ação, chama ação incidental de remoção de inventariante, onde a família, os demais herdeiros, pedem para o juiz remover esse inventariante, claro, comprovando que ele não está agindo de acordo ao cargo de inventariante. Só que tem um detalhe, os juízes costumam ser muito criteriosos, eles não vão tirando o inventariante do cargo simplesmente por algum desentendimento ou por algum comportamento ou uma ação do inventariante que não causou prejuízo nem ao espólio e nem aos herdeiros. Então, os juízes vão analisar, vão verificar, vai ter o direito de defesa, o inventariante vai ser chamado para se defender e tudo mais, e o juiz vai julgar se remove ou não. Cabe recurso, é claro. Um ponto importante é que nem todos os bens e direitos que uma pessoa falecida deixou necessariamente precisa ir para um processo de inventário. Isso porque a Lei 6.858 de 1980 diz que quando a pessoa falecida deixou bens e direitos que não supere o valor de 500 OTNs, que hoje está por volta de 13 mil reais, né, 12.900 e alguma coisa, e além desse limite, a lei fala que tipo de crédito que o falecido tinha e que ele não precisa entrar com ação de inventário mais como alvará, que são valores em conta corrente, valores em conta de poupança, valores no FGTS, valores de PIS, valores de restituição de imposto de renda, valores que ele tem a receber da empresa. Se esses valores não ultrapassarem o que hoje seria por volta de 13 mil reais, então a família não precisa entrar com ação de inventário. Agora tem um detalhe, às vezes a pessoa deixou valores abaixo de 13 mil, então a família poderia dizer, bom, então eu não preciso entrar com o inventário? Sim, mas desde que o falecido não tenha deixado bens sujeitos a uma ação de inventário. Então, exemplo, a pessoa faleceu e ela deixou realmente na conta corrente, ou na conta de poupança, ou como restituição de imposto de renda, ou no PIS, FGTS, valores que menores do que 13 mil reais. Tudo bem. Só que também ela deixou um veículo, ou ela também deixou um imóvel, ou ela deixou ambos. Então, esses valores, embora eles sejam inferiores a 13 mil reais, eles não podem ser pedidos por meio de alvará. São valores que deverão ir para o inventário, assim como o veículo, o imóvel, entre outros bens. Bom, inventário é um assunto que envolve muitos elementos, muitos aspectos. Eu estou trazendo aqui alguns deles. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, o inventário ele pode ser feito no cartório de notas, por meio de uma escritura pública. E quando não há menores, quando não há testamento e quando as partes estão de acordo, ou seja, não é um inventário litigioso. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes fazer o inventário perante a justiça, porque a gente tem que lembrar que para você fazer um inventário por meio de uma escritura pública no cartório de notas,
Primeiro você tem que cumprir todos esses requisitos. Não pode ter menor, não pode ter testamento, as partes têm que estar de acordo e tudo mais. Mas além disso, a documentação tem que estar absolutamente redondinha. O imposto tem que estar pago, né? Ou você vai pagar no momento que você vai dar entrada e tudo mais. A mesma coisa acontece com o usucapião. E por que eu prefiro o inventário judicial? Porque quando você dá entrada no inventário judicial com ou sem testamento, cumprindo aquela regra, né, de não extrapolar os 60 dias, a partir do momento que você deu entrada nesse processo e o juiz nomeou inventariante, você vai caminhando com o processo, vai chegar na hora de pagar o imposto e muitas vezes acontece que a família não tem dinheiro para pagar esse imposto. Ela já pagou as custas do processo, já pagou uma parte dos honorários, já pagou outras despesas, às vezes até alguma dívida mais urgente que a pessoa deixou. Então, no momento de pagar o tributo, o imposto causa-mortes, a família não tem esse dinheiro. Quando esse inventário está sendo processado judicialmente, o que acontece? Você pede para o juiz suspender o processo e a família vai ter o tempo necessário para pagar o imposto. É claro que nesse imposto vai correr juro, multa, correção, mas fato é que a família pode paralisar o inventário ali e ela não vai ter problema, com, por exemplo, com prescrição intercorrente. Ah, vai prescrever porque eu paralisei o processo. Não. Quando a família tiver condições de pagar o imposto, retoma, se a gente pede o desarquivamento, né, se ele já estiver arquivado, paga o imposto e segue o processo e o juiz vai lá dar a sentença ou homologar o acordo, a partilha, ou ele vai dar a sentença se for um inventário litigioso. Já no cartório de notas você não pode lançar mão desse expediente, porque no cartório de notas você já tem que dar entrada com tudo muito redondinho e com dinheiro para pagar o imposto, ou o valor do imposto disponível ou o imposto já pago. E lembrando que nesse alvará judicial, caso o valor ultrapasse os 13 mil, ou porque é mais o valor que está depositado, ou porque também o falecido deixou bens sujeitos ao inventário, é possível o juiz transformar esse alvará judicial numa ação de arrolamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter assistido até o fim. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like, porque me ajuda muito, 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 muito a divulgar o meu trabalho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.